dia 28 de maio de 2017. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse grande trabalho, né, que nós todos aqui temos colaborado há alguns anos, né? Então, primeira vez que eu estou aqui nessa tertúlia matinal. E, como diz o Alexandre, tomara que seja uma primeira de muitas. E o tema que eu vou discutir hoje com vocês aqui é o tema da autopesquisa paragenética, que vocês provavelmente já sabem, eu estou estudando esse tema há algum tempo. Eu vou fazer uma pequena introdução explicando para vocês como que eu cheguei a esse tema, como que eu venho desenvolvendo essa pesquisa, uma pesquisa bem ampla, dá uma proexis essa pesquisa. Realmente, assim, alguns anos, né? Estava até brincando com o pessoal aqui no início, que quando a gente começa a rebobinar a fita, assim, de como que as coisas começaram, você começa a ver que os anos estão passando muito rápido. E eu comecei a estudar esse tema pelo meu interesse no soma, né? Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe. Eu trabalho, então, diretamente com o soma, então a gente vai criando um olhar para essa parte fisiológica, para as formas do corpo, né? E como se organiza o corpo físico. E lá em 2007, especificamente, assim, dentro do tema paragenética, comecei a pesquisar esse assunto junto com a Lilian. A gente trabalhava junto na época, ela na parte de estética da fisioterapia e eu na parte de dores, e a gente queria montar alguma coisa que a conscienciologia pudesse dar um salto, né, dentro da questão dessa organização biológica do corpo físico. E nós montamos uma equipe, começamos a estudar. Foi aí que a gente conheceu o Pedro, aí montamos uma equipe. Na época nós criamos esse curso, que também várias pessoas já me ouviram falar dele, mas ele para nós é muito emblemático, né, que é o Parasemiologia. E esse curso visava compreender melhor como que o corpo expressa a consciência, né? Por que nós tendo vivido várias vidas, tendo uma trajetória complexa, multifacetada, em várias frentes, em vários contextos, países, climas, papéis, como que a gente hoje vem parar aqui nessa manifestação atual? Então, a gente fez esse curso, né? A gente está evocando tanto ele nos últimos tempos que eu acho que pode acabar acontecendo de a gente fazer um revival desse tema aqui em algum momento. Mas desde já eu queria assim dizer para vocês que assim tem muitos assuntos. A paragenética é um mundo de assuntos. A gente já estudou algumas vertentes desse assunto e eu queria que vocês interagissem, ficassem à vontade. Eu quero me colocar aqui também como cobaia para a gente poder entender um pouco mais, porque assim como o processo histórico, a paragenética é a nossa história, né? Então, não tem como a gente mexer com paragenética sem ter um olhar mais pragmático. A gente tem dificuldade de generalizar muitas coisas na paragenética, hein? Talvez pelo número de casos, pela curva de aprendizagem que ainda está acontecendo, né? Em termos de casos mesmo, de pessoas. Mas algumas coisas a gente já tem como deduzir, como, né, prospectar ou fazer hipóteses. Eu tenho o meu caso, que eu venho estudando também há algum tempo. Então, vocês fiquem bem à vontade, não tem restrição, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Bom, para a gente iniciar, né, é bom a gente ler a definição para vocês. Eu peguei a definição do Pacíficos, mas praticamente todas as referências do Valdo têm a mesma definição. A paragenética, então, é a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisa da genética integral e composta, abarcando todas as heranças holossomáticas da consciência através do psicossoma e do mentalsoma, que são os veículos que vem nos acompanhando desde princípios conscienciais mais simples até hoje. Os retrossomas das vidas anteriores, retrovidas, até o embrião humano na condição de consim.
Então, esse é o nosso tema. Então, a nossa proposta é bem ousada, é a gente entender como que esse mental soma e psicossoma que nós viemos manifestando desde muito cedo, desde que éramos princípios conscienciais até hoje. E não tem como a gente estudar paragenética sem entender um pouco de genética e sem entender de mesologia. Isso é o que todos nós já ouvimos desde a primeira aula de CIP, primeira aula de conscienciologia. Então, para a gente entender um pouco mais dessa paragenética, dessa herança de nós mesmos, desse banco de dados multiexistencial de nós mesmos, sem nós entendermos o meio em que foi construído, né, essa bagagem, esse código paracerebral, que é a paragenética. A gente vê insinuações dessa paragenética, porque a tendência, à medida que a gente vai evoluindo, à medida em que a gente faz o primeiro curso intermissivo, à medida em que a gente começa a fazer assistência, à medida em que a gente faz TENEPS, se torna professor, a gente começa a fazer um download maior dessa paragenética, a gente começa a expressar mais quem nós somos, quem nós fomos, a experiência que a gente já teve, né? Então, para entender também de paragenética, é preciso a gente entender de consciencialidade. Então, quem somos como consciências? Quem fomos? De onde nós viemos? Qual a nossa paraprocedência? E isso a gente vai insinuando na nossa vida. A gente tem insinuações, a gente tem como pensar detalhes, né, da nossa vida. Mas a base disso é a gente pegar o quê? A gente pegar a nossa família nuclear e estudar a nossa genética. Estudar quais são os efeitos da genética hoje na nossa manifestação. Como é que essa genética se expressa na gente? Então, pega lá o bebezinho, criancinha. Nasceu, o que ela tem? Como que é a característica dela? Qual a cor da pele? Qual a cor dos olhos? Tem alguma doença genética? Tem algum problema? Teve algum problema na gestação e no parto? Então, ali você pega um momento em que você tem várias insinuações, várias demonstrações dessa bagagem multimilenar, mas também uma expressão muito forte da genética. Eu tenho uma reflexão que, né, vocês podem debater, ver o que vocês acham, que é o seguinte: desde o nascimento, a fase embrionária até a infância ali, né, mais ou menos 7 anos, 8 anos, né, primeira infância, acho que segunda infância também, a gente tem uma prevalência da genética atuando e da constituição física, do soma. Então, a gente assenta mais a questão ali do soma, a gente está chegando, recoincidindo, né? Voltando aqui para essa dimensão. Chega na adolescência, há uma expressão maior do psicossoma. Então, é onde entra o porão consciencial da pessoa. Então, vem o porão consciencial com todo o seu aparato e se manifesta na vida da pessoa. Então, adolescência até adultescência, vamos dizer assim, né? Depois, a pessoa começa a manifestar mais a carga paragenética, ela começa a trazer paragenética no sentido mais mental somático. Então, à medida que você amadurece o corpo físico, você tem mais condições de expressar mais, de maneira mais forte, o processo mental somático. Tanto que aí a gente pode fazer uma referência a um verbete do Valdo que tem, adolescência intelectual, juventude intelectual, que o tema é parageneticologia, desse verbete. Por quê? Porque é algo diferente. Então, se a pessoa, em tenra idade, já tem uma expressão intelectual diferenciada, há uma grande chance disso ser algo da paragenética dela. Claro, às vezes ela tem muito estímulo na família, no meio, tem que descartar toda essa característica. Mas, às vezes, justamente, ela vem numa família onde há um reforço intelectual por rapport mesmo do passado. Então, às vezes, vocês vão ver na autopesquisa, à medida que a gente vai estudando a paragenética, que didaticamente a gente separa, mas na prática é bem difícil, sabe? Separar, assim, é estritamente
paragenético, é estritamente mesológico, é estritamente genético. Então, essa separação, que é uma das dúvidas que a gente tem, que várias pessoas perguntam nos cursos, ela é difícil, ela não é fácil. Claro que, à medida em que você tem memória do passado, que você resgata suas vivências, que você lembra, tem retrocognições, você vai atuando, então você vai conseguindo separar. Não, isso aqui pode até ter no meu meio, mas isso aqui vem lá de trás. Isso aqui vem lá do meu passado, de repente até com esse mesmo povo, mas vem lá de trás. Tranquilo, pessoal? Vão, tá? Qualquer coisa, perguntem. Vou falando aqui, tem assunto para ir falando. Bom, então, para a gente estudar a paragenética, eu falei que a gente precisa estudar genética e mesologia. Para a gente estudar genética, qual que é a melhor ferramenta que a gente conhece hoje, que a gente usa nos nossos cursos? O genograma. O genograma, ele é aquela nossa árvore genealógica, porém, ele tem mais detalhes. Ele tem detalhes de doenças, profissões, casamentos, separações, abortos, ele tem quando a pessoa casa com outra pessoa, tem um segundo casamento, um terceiro casamento, enfim. Você vai estabelecendo aquela árvore genealógica e vai montando, né? Você vai ajustando ali, você vai ligando uma pessoa com a outra através de vínculos consanguíneos ou vínculos matrimoniais, vamos dizer assim, né? De você juntar união civil, enfim. Então, você vai juntando os grupos através disso. Essa é a árvore genealógica. Ela dá muita ideia para a pessoa. Foi quando eu fiz essa meu genograma, foi que eu descobri, aqui colocando um pouco da minha experiência, né, foi que eu descobri alguns detalhes da minha manifestação, do meu grupo, que eu não tinha ficado tão evidente. Foi ali que eu descobri que as profissões mais frequentes na minha família eram de militar e professores. Então, as duas profissões predominantes eram essas. E eu não tinha me dado conta disso. Quer dizer, eu sabia que tinha bastante gente, mas eu não sabia que era tão predominante, era tão frequente. E isso foi muito interessante, porque a gente às vezes tem dificuldade de ver o que é óbvio, né? Então, às vezes, aquilo que está na tua cara, que aparece ali, que você tem naquele meio, que é tão corriqueiro, às vezes a gente não dá tanto valor. E quando você vai ver, isso tem importância, tem significado com relação à tua trajetória de vida, né? Trajetória de vidas do passado. Então, esse genograma é a técnica mais interessante para você estudar genética, heranças do grupo genético. E a mesologia? Bom, a mesologia, você pode estudar a partir do ambiente em que você nasceu, né? Cidade, como é a característica dessa cidade, o holopensene dessa cidade, qual a história dessa cidade, as influências religiosas, políticas, socioeconômicas, atividade principal e que tipo de escola você teve, que tipo de ambiente você teve educacional. Sua educação foi mais repressiva, você teve mais liberdade, você viajou, você estudou idiomas, enfim, você vai colocando ali nesse cabedal. Agora, é interessante a gente estudar também a respeito do processo da própria ecologia, né? Então, como é o próprio clima dessa região? A gente sofre influências disso, né? A gente sofre influência. Então, nosso organismo, você pode ter determinado tipo de doença, dependendo do lugar que você está. Por exemplo, se você vive num lugar endêmico de ter malária, você pode ter essa doença, isso ter algum reflexo no teu soma, em função da mesologia, em função do contexto ali daquela área. Então, isso são elementos mesológicos do contexto. Por exemplo, vai que você teve uma vida num contexto de
temperaturas extremas, né? Seja num deserto, seja num lugar de clima muito frio, qual o efeito que isso tem no seu corpo? Tem gente que adora frio, não é verdade? Tem gente que, assim, chega o inverno, a pessoa parece que entra em estado de êxtase, a pessoa produz mais, né? Fica bem, o corpo dela responde bem. Tem gente que é extremamente contrário, que adora o verão, a pessoa muda no verão. Isso é processo da paragenética? Até que ponto que isso não tem algum tipo de informação no teu cabedal ali de informações, de experiências pretéritas que faz você se adaptar melhor àquele clima ou àquele outro clima? Até que ponto a gente não tem também manifestações desse processo mesológico, ambiental, da ecologia, na nossa aptidão por um tipo de ambiente ou por outro? Tem gente que adora a natureza, tem gente que adora o meio urbano. Então, como é que é isso? Então, só para vocês perceberem, a gente estuda essas questões, né, para a gente tentar filtrar um pouco mais, porque tem coisa que não se explica só por essa vida, não se explica só pelas experiências atuais, não faz sentido, né, você não emenda, não junta uma coisa com a outra, e quando você vai estudar paragenética, a coisa fica um pouco mais evidente, fica um pouco mais clara. Então, a gente tem uma série de exemplos, né, para falar sobre isso. Outra questão que a gente também utiliza para estudar a mesologia, que a gente às vezes não para pensar, mas que nessa última turma, nesse curso que a gente deu semana passada, eu parei para pensar uma questão assim, bem assim, pragmática, né? Nós vivemos num planeta Terra. A gente sabe que para a gente estudar paragenética, a gente precisa entender essa trajetória nossa multimilenar, para fazer sentido essas bagagens que a gente tem. Então, só se a gente pensar na história do planeta Terra, né, de onde a gente vem, vamos pensar assim, vamos pensar na história do nosso universo, que é o que a gente tem mais ou menos assim, desde o Big Bang até hoje, né? Se a gente pegar essa história toda e colocar ela no calendário, né? Isso até o pessoal já fez bastante pesquisa com relação a isso, e não sei se eu estou correta quanto à fonte, mas que eu saiba foi o Carl Sagan, né, que é isso mesmo, que fez, né, didaticamente, não é isso, Daniel? Didaticamente essa divisão, né, de toda a origem do universo, encaixou em um ano, né? Então tá lá, 1º de janeiro, Big Bang, é pelo menos o que a gente tem de informação. Então, 1º de janeiro, Big Bang. Aí você vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, você tem ali os primeiros seres, vamos dizer assim, primeiros seres multicelulares, então, para a origem da vida, imagina, só lá em janeiro, em dezembro. Quando você chega em 29 de dezembro, tem os primeiros primatas. Em 29 de dezembro. Assim, para resumir a história, tudo que a gente conhece de história da humanidade, dos seres vivos, datam de 31 de janeiro, né? Então, 31 de janeiro, 10h30, aparecem os primeiros humanos. De dezembro, 31 de dezembro, 22, 10h30 da noite, os primeiros humanos. No 23, 59 e 20 segundos surge a agricultura. Gente, a agricultura, esse surgimento da agricultura fez uma mudança radical no modo de vida daquela época. Porque uma vez que você tem como plantar, como cultivar os alimentos, você não precisa estar mais migrando. Com isso, você assenta determinadas coisas, você tem como cultivar não só a agricultura, mas o conhecimento. Você começa a deixar o conhecimento ali, criar uma primeira holoteca lá rudimentar, juntar um caquinho daqui, um pedaço de osso dali, um pedaço de pedra, começa a juntar. Então, vocês vejam, a coisa é muito recente. E aí, pensa uma coisa, olha que coisa
isso mexeu um pouco com a minha cabeça, assim, em termos de defasagem, de cronologia, sabe? Se a gente pegar 31 de dezembro, 23 horas, 59 minutos e 58 segundos, então surgem as viagens do descobrimento, dinastia Ming na China, Colombo chega à América, renascença na Europa. Então, quer dizer, no último segundo, né, desse ano cósmico, né, a gente tem aí uma faixa, né, de proporção, mas se a gente pensar na nossa vida crítica, que em média tem 500 anos, né, em média 30 séculos, 3 séculos e 30, né? 3 milênios a 3 séculos, a gente tem muito recentemente que nós estamos tomando lucidez, que a gente está tomando lucidez, né, de quem nós somos, arranjando um jeito de tentar fazer uma coisa melhor, não está tão no atavismo, né, naquele esquema assim, de grupo, manada, e, enfim. E o que mais tem é guerra, né? O que mais tem é guerra, é sobrevivência, é luta pela sobrevivência, é tentar não morrer, né? Primeiro você corre de bicho, depois você corre dos seres humanos mesmo. Então, se a gente olhar a nossa história, a nossa paragenética ainda tem muito percentual de bicho, né? De macaco. Eu estava recordando e trazendo umas anotações das tertúlias, círculos, enfim, que o Valdo trazia. E num desses temas, que era paragenética, e alguém perguntou qual o percentual nosso de paragenética, né? Da humanidade paragenética. Então, ele falou, a maioria é macaco, é chimpanzé, é primata. E a gente aqui que está começando a pensar no assunto, né, paragenética, a gente começa a ter uma chance um pouco maior de trazer essa reflexão e, quem sabe, puxar esse conhecimento e trazer isso também, fazer esse download maior dessa paragenética. E aí a gente traz uma outra reflexão, que é o seguinte. Beleza, então, Michele, você quer dizer, vocês poderiam me perguntar, então quer dizer que você está dizendo que se a gente for pensar, lembrar do nosso passado, a gente só vai encontrar, então, né, lixão, né, predominantemente. Quanto mais longe a gente lembra, a gente sabe que mais difícil é, mais imaturo é, mais primitivo é. A questão é, se a gente lembrasse a última vida, se a gente lembrasse a penúltima, isso ajudaria demais. Porque quando você lembra de uma vida, não só o fato de você lembrar que você é um pouco mais complexo do que você acha que você é hoje, mas você começa a puxar o fio da meada de como é a sua trajetória. Porque a gente olha para as pessoas, eu olho para vocês assim, e eu vejo que cada um é muito diferente do outro. Cada um tem, né, suas singularidades, suas peculiaridades, cada um tem sua trajetória. E a gente sabe, agora, né, a gente pensou para trás, agora vamos pensar na frente. Se a gente pensar para frente, na minha opinião, dentro do que eu tenho visto, a tendência, quando a pessoa adquire mais lucidez, mais autocrítica, mais maturidade, é a coisa ficar mais exponencial do ponto de vista de maturidade e evolução. Então, se você amplia essa cognição do passado, você tem condição de acertar mais da agora para frente. Então, tem também uma frase interessante do léxico que fala que auto-proex começa com a auto-retrocognição. Então, quer dizer, quando você identifica a tua trajetória, quando você identifica os seus erros, quando você identifica os grupos e, se de preferência, quem você tem que ajudar, fica mais fácil você acertar o passo, né? Você deixa de ser disperso, deixa de ser generalista, deixa de querer atirar para todo lado, né? Você começa a fazer uma priorização maior, uma convergência maior, né, de trafores. A sua reciclagem também fica mais otimizada, porque quando você acessa um traço que tem raiz paragenética grande, que você vê que o negócio, a explicação de ser difícil de mudar aquilo hoje está naquela questão, e você vai naquela questão que, né, começa a lembrar, enfim, você pode ter a memória ou você pode fazer hipóteses, tem
várias técnicas para isso, à medida que vocês fizerem, a gente aprofunda, a coisa fica mais acelerada, fica mais fácil de você encarar o processo, né? Então, é o processo do realismo que a paragenética traz para a gente, né? Você consegue ampliar, porque se você tem uma coisa que manifesta no teu soma, ou no teu psicossoma, ou nas tuas ideias, ou no teu temperamento, isso não tem para onde fugir, né? Não é uma questão assim generalizada, é específica. E surgiu num determinado contexto, né? A gente no curso, a gente fez uns slides que foi bem interessante, que a gente botou lá religião, depois colocamos monarquia. A gente pegou vários representantes icônicos da religião. Cada um tinha um perfil diferente um do outro. É impressionante. Então, quer dizer, quando a gente fala assim, religião, a pessoa é da religião, a pessoa tem raiz nisso. Gente, é um universo de coisas, né? Variedades de tipos de atuação, a monarquia, a aristocracia, uma infinidade de papéis. Cada um molda a pessoa de um jeito. Cada um faz a pessoa manifestar uma característica, um grupo de características e traços muito específicos. Então, a gente, à medida em que a gente começa a estudar paragenética, a gente começa, então, a ser mais específico. Então, tá, eu sou da religião, mas eu não sou da Igreja Católica, eu sou específico da Umbanda. É um processo religioso. Eu sou específico lá, minha característica tem a ver com o processo judaico. É isso aqui. Ou não, o meu negócio é orientalismo. Então, é muita nuance para a gente estudar. E quanto mais detalhes a gente consegue puxar dessa vida, isso vai ajudando. Isso vai ajudando a gente a afunilar, né? Uma dica, por exemplo, assim, para a gente começar a aquecer, assim, os nossos gostos, as nossas predileções, isso não cria de uma hora para outra. Aquilo que a gente gosta, aquilo tem raiz muito antiga. Então, começa a pensar nisso. Aquilo que você gosta, que você tem aptidão, que você tem habilidade, principalmente aquela habilidade que você se destaca, que é acima da média do seu grupo, ou que você sozinho às vezes aprendeu aquilo, por conta. Isso tem uma raiz muito profunda e muito antiga. Às vezes, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, às vezes, aquela questão que a gente tem muita facilidade, a gente não dá tanto valor. A gente pensa assim, normal. A pessoa, às vezes, nem dá tanto... Se alguém perguntar qual que é seu mega trafó, a pessoa nem lembra daquilo, porque é tão, sabe, do dia a dia, que não pensa. Mas aquilo tem uma raiz bem profunda. Tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para essas facilidades. Assim também como a boca torta, aquilo que nos causa aquela indignação, que nos causa incômodo, que chateia, que você fica ali na tua cabeça, ali o negócio. Com o passar do tempo, você até consegue racionalizar, mas às vezes a primeira reação ainda é daquele jeito, daquela maneira. Geralmente tem, né, uma característica, né, de tipo de causa que você se indigna. Que tipo de comportamentos te incomodam, te fazem, né, ficar daquela reação, ter aquela reação automática. Então, essas são questões relativas à paragenética. Agora, do ponto de vista fisiológico, o que chama mais atenção do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista, vou falar um pouco até da minha área, que eu tenho mais conhecimento, estudei bastante. Biotipo. O biotipo da pessoa é algo bem interessante da gente observar. Aqui tem um artigo que foi escrito, isso aqui é para a Jornada de Saúde que aconteceu em 2008. Esse artigo foi um apanhado, onde eu fiz, o tema é autopesquisa da saúde consciencial a partir do soma. Eu tinha recém feito o conscienciograma,
peguei o gráfico do conscienciograma, aquele 360 graus, onde a gente coloca lá os nossos trafores, trafares, aquilo que é maior, menor, tal. E eu peguei aquele gráfico e peguei o que eu manifesto aqui no meu soma. O que eu tenho aqui para corroborar no meu soma em relação a cada um desses traços. Eu fiz um apanhado geral, encontrei alguns detalhes interessantes e fiz uma revisão também sobre biotipos. Então, tem 5 classificações de biotipos, né, que na época eu pesquisei e encontrei. O que é o biotipo? É a forma como o corpo se organiza. Então, o mais conhecido, que eu vou falar para vocês, o mais conhecido de todos, é um que classifica pelos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, todos os órgãos e tecidos do seu corpo, eles são provenientes de um desses 3 tecidos embrionários. A pessoa que é endomorfa, por exemplo, mesomorfa e ectomorfa. Então, são esses 3 tecidos embrionários que derivaram 3 tipos de biotipo, né? O endomorfo é aquela pessoa que tem o corpo, vou ler para vocês, corpo flácido, arredondado, concentração de massa, principalmente adiposa, na cavidade abdominal, ausência de formas musculares e ósseas na superfície corporal, pés e mãos pequenos, predominância tóraco-abdominal, estando associado a um padrão comportamental viscerotônico, que representa o domínio dos estímulos gastrointestinais. Fica claro, né? Qual é a característica? Mesomorfo, corpo musculoso, músculos compactos e proeminentes, massa óssea maciça, ossos longos e grossos, constituindo um arcabouço sólido e resistente. Domínio do tronco em relação ao abdômen, membros longilíneos e musculosos, quadris com cristas ilíacas salientes e alargadas. Dominância dos estímulos motores, necessidade de exercícios físicos, ação e movimento. Vão imaginando assim, perfis, né, conscienciais que têm mais característica desse tipo desses biotipos. Ectomorfo. Corpo frágil e delicado, apresenta delgada massa muscular e óssea, com ossos curtos e finos, linearidade acentuada, domínio do tórax em relação ao abdômen, de maneira que o tórax assume forma alongada e achatada, cabeça longa, ossatura facial saliente, componente ectomorfo associou-se ao comportamento cerebrotônico, que vem a ser a dominância do sistema nervoso sobre os demais, conferindo exacerbada exposição sensorial. Claro que, como eu falei para vocês, em paragenética é difícil a gente enquadrar, né? A gente generalizar. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado para fazer isso. Mas a gente precisa partir de alguma coisa, né? Então, vamos supor, a pessoa que tem uma vida intelectual atual, né? Vamos supor que a pessoa nessa vida prioriza mais isso. Mas ela tem um corpo que não é o ectomorfo. Ela tem um desses outros 2 biotipos. Significa que ela não tem a vida intelectual? Não. Significa que nessa vida a manifestação dela é de uma outra característica. Pode acontecer também de uma pessoa que tem uma facilidade intelectual acima da média ter um corpo mesomorfo ou endomorfo, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. A questão é, se a gente olhar a holobiografia da pessoa, se ela vem com um corpo longilíneo, né, pessoa longilínea, de tendência a ter uma altura como uma dimensão que chama mais atenção, a gente pode levantar uma hipótese dessa pessoa ter tido mais vidas intelectuais. É uma hipótese, né? Tem casos, por exemplo, a gente já atendeu pessoas com esse perfil e a gente vê que assim é a característica. Tem pessoas que conservam uma característica fácil de você entender, de você puxar e explicar algumas coisas ou levantar, no mínimo, algumas hipóteses bem consistentes. Outras pessoas, a gente tem mais dificuldade.
Eu tenho muita dificuldade comigo, porque, assim, na verdade, a gente olhar os outros é mais fácil. A gente se olhar é um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem sempre a ajuda de universitários, os colegas que vão ajudando a gente a ajustar o olhar, né? Por isso que é interessante a gente debater sobre esses temas mais vezes e criar ambiente, né? Para a gente dar feedback, receber feedback um do outro, porque é muito interessante. Quando a gente olha o outro, é óbvio. É óbvio, muitas vezes a gente pesca bem mais rápido, mas a gente vai se olhar, não é tão fácil assim, né? Por conta de vários motivos. Vocês fiquem à vontade. A Aline e o Pedro ali trabalham junto comigo nessa área lá, a gente, né, tem um trabalho de estudar sobre paragenética, então se vocês quiserem contribuir, tá? Fica à vontade. E aí, pessoal, alguma questão? Alguma pergunta? O que vocês estão concordando, discordando? Assimilando? Que mais? Uma outra questão interessante também que a gente pode falar aqui é a respeito da marcha. Marcha é a forma da gente deambular, né? Então tem a postura, que é a forma como a gente organiza o nosso corpo estaticamente falando, e a marcha é o jeito como a gente anda. Nós, até foi lá no Parasemiologia, né, que eu até citei ali, a gente fez uma aula sobre isso, depois foi legal porque a gente fez uma classificação do tipo de marcha das pessoas. Essa classificação é como? O que o seu modo de andar diz sobre você? Esse é o exercício que a gente estava tentando fazer nesse momento. Seu jeito de andar é como? É mais travado? Você tem um jeito de andar assim mais rígido? Você tem uma malemolência, uma soltura, anda com um gingado maior? Como que é isso? E aí a gente fez assim, 16 tipos de marcha, que nós conseguimos pensar, assim, identificar e pensar. É bem interessante, porque a gente vê que a gente anda de um determinado jeito. Eu, durante um tempo, eu não sabia que eu estava com problema de vista, então eu não usava óculos ainda, era adolescente, e eu reconhecia nitidamente a pessoa pelo jeito de andar. E provavelmente vocês também têm alguma facilidade de observar o jeito de andar da pessoa e talvez reconhecer ela pelo shape, né? O jeitão da pessoa e pelo jeito de andar. O jeito da pessoa andar é muito característico. Você olha para a pessoa e você extrai informação daquilo. Aí vocês podem perguntar, mas tem muita coisa que não dá para a gente concluir, não dá para a gente generalizar, mas também não dá para a gente desprezar, porque é uma manifestação. Assim como a gente vai caminhando para observar coisas mais sutis, né? O Valdo, a gente chegava aqui lá na porta, talvez lá no portão ele já sentia o padrão das energias, fazia uma leitura da holosfera da pessoa. Eu estou começando olhando a marcha, cada um no seu nível, mas, por exemplo, já é alguma coisa, né? Você já consegue observar e ver, por exemplo, como é que é uma marcha de uma pessoa que a gente poderia dizer assim, manequim. Tem gente que anda desfilando, né? A pessoa tem um jeito de andar que, assim, ela passarela, né? Que nem uma aluna nossa falou, né? Teve um amigo que falou assim, ela não anda, ela desfila, né? Tem até música com isso. Por exemplo, tem pessoas que andam e você olha para essa pessoa introspectiva. A pessoa parece que está sempre com pelo menos umas 3 pautas na cabeça, porque a pessoa anda pensando o tempo inteiro, né? Aquele modo de andar que a pessoa está introspectiva, ela tem um semblante, um jeito, né? Ela está mais absorta ali nos pensamentos, você vê que ela não está aquele olhar assim, de explorador, né? Que a gente poderia também colocar, né? Pessoa que anda explorando, olhando, né? Verificando o que tem de novo, enfim. A marcha do político. Vocês conseguem imaginar como seria o jeito de andar de uma pessoa da política?
pronto para fazer aquele, né, cumprimento, ou abrir, não, esse aí a gente pode até classificar como nobre, né? Não tem aquela pessoa que assim anda sempre assim, né? Aquele olhar assim de aristocracia britânica, alta aristocracia britânica. Vocês conseguem visualizar? Eu vou descrevendo, né? A gente começa a pensar em até alguns personagens, né? A gente vai vendo. E assim, eu não tenho profundo conhecimento disso, mas eu imagino que quando eles vão montar os personagens, eles fazem um estudo disso aí tudo, com detalhe, né? Para ver, a pessoa tem que se introjetar naquele papel. Os orientais, vocês já observaram como os orientais têm um jeito específico de andar? É aquele passinho curto, meio, sempre aceleradinho, ou ao mesmo tempo, assim, às vezes acelerado, tem hora que às vezes é bem calminho, né? Mas é um jeito, assim, uma postura que fixa a lateral do corpo, né? Eles têm uma fixação lateral e eles vão, é impressionante. E tem gente que não é oriental, mas que anda igual um oriental. A gente observa. São silenciosos, né? Não fazem barulho para andar. E o jeito de andar do militar? Vocês já observaram isso? O jeito de andar de militar? Aquela marcha dura, né? O jeito de andar duro, o pé vai mais firme no chão, né? O passo firme. Parece que está marchando mesmo, né? Isso aí é bem fácil. E o malandro? Pensa naqueles personagens de... Vamos falar da novela, né? O malandro, né? Todo aquele gingado, né? Aquela soltura, o cara, né? Descolado. Enfim, são vários tipos de marcha e a gente pode extrair. E o mais chato é que a gente não se vê andando, a gente precisa do outro para nos olhar, para a gente ter um feedback. Uma técnica que a gente usou na época do curso foi filmar as pessoas. A gente filmou as pessoas, entregamos um DVD e aí todo mundo começou a exercitar o olhar e começou a falar, não, eu acho que fulano é isso, né? Ah, fulano tem essa característica. É tão espontâneo, é tão natural que a gente precisa entender de onde vem isso. De onde vem? Aí vem essa pergunta. Isso é da minha paragenética? Isso é da minha mesologia? Eu era muito restrito para, né? Tinha era meio podado, assim, que aí a pessoa também vai tentando caber ali no espaço, né? Que colocam para ela. Então, a gente tem que ver essas variáveis, né? E o jeito do rosto da pessoa, a faces, né, que a gente chama, a expressão facial, isso dá para vocês se verem. É só pegar fotos, né, pega foto, aquelas que você gosta e aquelas que você não gosta tanto, e veja lá a tua expressão. Esse exercício é muito importante, válido. Chega em casa e pega fotos suas e comecem a olhar, né, a sua expressão. Semana retrasada, a gente estava nesse clima lá do curso, a gente fez isso. Eu fiz isso com as minhas fotos, eu peguei e comecei a ver. Desde criança, tem características marcantes, bem interessantes, que a gente começa a extrair. Não só características físicas, da faces, né, do jeito da pessoa se expressar, do jeito da pessoa sorrir, do jeito da pessoa fechar a cara, né? Ou então depois também o jeito da pessoa ir se moldando ao ambiente, o jeito dela, né? Você vai vendo vai vendo a sua evolução, né? Desde criança, adolescência, até a adultidade. E tudo isso você pode ir se perguntando, né? Isso aqui eu era assim, isso aqui eu lembro desse dia, essa situação que aconteceu. Você vai extraindo informação daquilo e vai vendo a sua reação espontânea. Vídeo também, se você tem vídeo da tua infância, da tua adolescência, é meio ruim de ver, dá um ruim, verdade é essa, mas é bem diagnóstico, é um diagnóstico bem curioso.
E assim, faz parte, né? Imagina, a gente está querendo pensar e se lembrar do passado, se a gente não, nessa vida mesmo, não enfrentar essa situação, né? De ver como a gente muda dentro de uma própria vida. Eu ontem, assim, resgatando alguns materiais, né, para trazer para cá hoje, a gente tem sempre dificuldade de recortar, né, a paragenética para ver o que a gente traz de informação. Mas caiu na minha mão um material que foi o primeiro laboratório de paragenética que eu fiz aqui em Foz, ainda nem morava aqui, isso foi em 2002. Primeiro laboratório de paragenética, eu fiz um de paragenética, um de pensenologia e um de retrocognições. Estava lá as anotações desses 3 laboratórios, uma relíquia. E, gente, é muito interessante, porque naquela época, naquele momento, eu estava tentando me desfazer um pouco das minhas influências mesológicas da minha infância. Essa foi a minha síntese, sabe, do que eu vi lá. Então, tem lá algumas manifestações minhas que estavam lá presentes naquele momento. Hoje, eu olhando para aquilo, minha leitura é essa. Eu estava carregada demais do meu contexto mesológico, do meu contexto da minha educação. Estava muito presa a isso. E eu queria mudar, eu queria impregnar uma paragenética diferente nessa vida. E aquilo lá me fez, sabe, eu vendo aquilo naquele momento, você vê, 15 anos atrás, né? Já tem muita coisa diferente. E essa diferença eu atribuo a mudanças mesológicas. A mudanças mesológicas e a possibilidade também de fazer um pouco mais de download dessa paragenética. Né? Então, isso foi bem curioso, bem interessante. Esses registros que a gente tem são muito significativos também. Né? E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Está ficando claro? Essa questão de que a gente vai mudando, por exemplo, essa questão que a gente vai mudando, por exemplo, no decorrer do tempo. A gente tinha, digamos, um biotipo, e vai mudando o biotipo, vai mudando a forma de andar, como você falou, as próprias. Foi. Essa questão que a gente muda o biotipo, muda os relacionamentos, muda os gostos alimentares, de clima, de tudo. Qual o fator predominante que impera nesse momento, assim, das mudanças que a gente sofre no decorrer de uma vida, por exemplo, agora nessa? Eu acho que é interessante ver cada caso, né? Cada caso é muito específico, mas a gente pode levantar algumas hipóteses e eu vejo que é uma combinação de fatores. Para você ter uma ideia, um desses biotipos aqui, né? Que até esse livro aqui, Anatomia Emocional, ele fala, esse autor, ele explica as formas que nós adquirimos no nosso corpo sob a ação de estresse. Então, se a gente considerar que os estímulos que a gente tem na nossa vida nos estressam desde a infância, a gente vai evoluindo sob estresse, né, sob pressão, você tem um ambiente diferente, você tem uma relação, você tem um processo difícil na família, isso são estímulos estressantes e o nosso corpo, ele adquire formas em resposta a isso. Ele fala sobre essas características. Quando ele fala sobre isso me remete à questão de, tipo assim, por que ele fala de 4 formas, né? 4 formas, classifica em 4 tipos, biotipos, que são respostas ao estresse. Por que cada pessoa responde um jeito? Por que, por exemplo, uma pessoa sob estresse responde comendo mais, outra comendo menos? Uma emagrecendo, uma engordando. Uma ficando doente num órgão, outra ficando doente no outro órgão, sabe? Então, isso tem relação com o passado da pessoa, não tem jeito. Isso tem uma raiz muito antiga. Provavelmente, você vai responder de uma maneira muito parecida
sabe? Em diversos contextos da sua vida. Então, isso aí é algo que é bem interessante da gente entender o porquê, ou então assim, a raiz do tipo da minha resposta, até para você atenuar. Tem coisas que a gente consegue interferir, tem coisas que a gente não consegue interferir. Mas olha, para você ter uma ideia, a questão que tem ficado muito em voga hoje em dia, que é da epigenética, né? A epigenética é você, através dos seus hábitos, do conjunto de comportamentos que você tem na tua vida, você imprimir uma alteração na expressão genética sua. Então, vamos supor, a pessoa tem lá um conjunto de hábitos saudáveis, né? Tem lá uma série de coisas e tem o hábito ruim. Vamos supor que a pessoa fuma. Isso aí tem um efeito muito impactante na expressão genética dela. E o que eles falam da epigenética? Porque a epigenética ela começou a ter bastante ênfase, né? ter bastante destaque, porque eles começaram a ver que você não evolui apenas à base da mutação genética e da seleção natural. Né? Porque vamos tentar simplificar assim, os especialistas me ajudem, os universitários. Como que é a explicação da evolução das espécies? É mutação associada à seleção natural. Bem simplificado, né? De maneira bem simplificada. Mas o que a epigenética mostra? Que você pode evoluir sem ter mutação, só com os seus hábitos. O que significa isso? Significa que, vamos supor que você e a tua companheira vão ter um filho. E vocês têm na sua vida um hábito de ter uma alimentação saudável, de fazer exercícios físicos, estou dando esse tipo de exemplo, tá? Mas pode ser outro qualquer. A sua filha tende a nascer e a expressar um pouco mais essa tendência para isso. Estou dando um exemplo bem do comportamento, mas, por exemplo, a experiência de um ratinho, né, dos ratinhos que fizeram, que é assim, pegaram os ratinhos, porque você poderia dizer que o meu exemplo também envolve mesologia, mas o ratinho foi exposto a dois estímulos, um cheiro forte, que ele não tinha a menor sensibilidade para esse cheiro forte, ele não tinha nenhum comportamento, era um cheiro bem forte, ele não era sensível a ele, não tinha nenhum comportamento. Eles associaram esse cheiro forte a um estímulo doloroso. E ficaram fazendo essa experiência ali durante um tempo, né? Ficaram dando os dois estímulos. O que aconteceu? A cria dele, a prole dele, nasceu com sensibilidade àquele cheiro. Então, quer dizer, foi um estímulo dado ali no ambiente em que ele estava, não teve nenhuma alteração genética, entende? E o filhotinho dele nasceu com sensibilidade àquele cheiro. Então, quando a gente pensa em questões a síntese disso é assim, tudo que a gente faz é importante. Tudo. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista da paragenética, você vai agregando, sabe? Você vai agregando, o processo evolutivo, ele pode ser extremamente acelerado, principalmente com essa experiência intrafísica, porque ela é muito prática, né? É muito vivencial. Eu estava pensando aqui que até certo ponto, um paradoxo, né? Porque a gente vai tendo vidas, na verdade, para quebrar nossas tendências de ser, às vezes, primata ainda, né? Então, você ressoma para quebrar certos condicionamentos, você nasce numa família mais abastada, menos abastada, mais assim, mais assado, para ir, até certo ponto, melhorando, ou dando chance, oportunidades para melhorar. Só que chega num certo nível que você meio que ultrapassa isso, que seria quando a paragenética começa a predominar, né? A proposta seria essa, a partir, acho que, do curso intermissivo. E aí você começa a não depender tanto do soma, ou da mesologia, ou do meio em que você vai
viver e você engole aquele meio, aquele corpo, aquela condição toda e você imprime essa situação. Então é meio que paradoxal, porque às vezes, para a maioria talvez da população, a genética ajuda muito, porque ela quebra tendências, porque ela melhora como se a gente pudesse falar numa paragenética ruim, né, numa paragenética carregada negativamente. E por outro lado, quem já está mais maduro quer se sobrepor à genética, né? Então essas mudanças eu vejo que elas acontecem mesmo para ajudar, mas a gente já tem condições de não sucumbir tanto, né? Ou pelo menos daqui para frente a gente está nessa situação, né? Então é meio paradoxal porque a gente tem que se localizar, né? Isso aí. Isso remete à ideia da gente pensar também sobre a paragenética mais expressiva, né? Mais forte, quando ela se manifesta mais, né? E tudo indica que isso é pelo processo assistencial, pelo interesse, né? Então, só da gente, por exemplo, parar e pensar sobre isso começa a mexer a cabeça da gente. Você começa a dar mais valor para o seu tempo, você começa a não querer desperdiçar, né? Com hábitos bem cênicos, porque tudo é importante. Tudo é importante. Oi. Né, que eu estava pensando, antes que o Pedro colocou ali, né? Exatamente isso. Chega um ponto de desenvolvimento, de maturidade da consciência, em que a tendência é a paragenética predominar. Né? A paragenética predominar. E nesse caminhar, inclusive a consciência pode ter um pouco deformado, ou expressão bem esquisita, por uma escolha paragenética. Para que possa fazer algumas reciclagens, alguns entendimentos correlacionológicos que soma, assim, aparentemente melhorado não ajudaria, tá certo? Eu acho que eu preferiria ver o caso. Eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Do ponto... tudo é possível, né? Eu acho que o exemplo máximo disso aí é o serenão lá, o reurbanizador. Mas aí, esse já é um extremo. Esse, para mim, eu entenderia, sabe, como uma derrogação de leis. Entendeu? Um processo de derrogação de leis. Então, por exemplo, você vem com um corpo extremamente prejudicado, em tese, porém extremamente otimizado para fazer um trabalho específico, né? Então, mas é uma condição evolutiva, né, bem defasada para melhor, né? Sim, não falo aí também tanto no extremamente prejudicado, né? Mas algumas características de ser um corpo menor, um corpo não tão elegante, tudo isso pode ajudar, pode facilitar algum desempenho, né, proexológico, né? Isso sim. Por exemplo, a questão, por exemplo, que a gente até comentou em algumas condições, a pessoa que precisa nascer bem pequenininha, né, miudinha, baixinha, para ajudar também a ajustar ali, melhorar o processo do temperamento, né? Ou a outra que vem já com destaque, vem grande, né? Onde ela passa chama atenção, isso também tem lá, pode ser usado com um propósito, né? E quem são os especialistas nisso são os evoluciólogos. Os evoluciólogos, eles pegam e estudam isso, né? Eles têm um ajuste, né? Esse processo da PROEX estar assentada na paragenética é muito sério. Né? Muito sério. É uma outra questão, aí eu acho que é um pouco mais profunda, não sei, mas eu me peguei pensando nisso a partir de ontem, né? Porque a concepção é o momento em que começa, de fato, a despontar a ressoma, né? A ressoma não é o nascimento, é a partir da concepção. E depois vem a embriologia, tudo isso. Aí a minha pergunta, o meu questionamento no momento é o seguinte: até quando? Porque a célula germinativa masculina e a célula germinativa feminina é matéria, né? Em si está ali impregnada da energia do genitor, da genitora, mas é matéria. E para que aconteça a ressoma, a consciência tem que acoplar ali, fazer a tríade ali, né? Que eu chamo de tríade matricial ressomante. Tá?
E aí a minha pergunta é assim, num nível evolutivo já melhorado, mais avançado, de um intermissivista, até quanto, ou se é possível, que a própria consciência administre a sua embriologia? Uma auto-administração da embriologia. É possível? Eu não sei, os meus colegas podem me ajudar aí, mas eu acho que isso aí é uma coisa de serenão, entendeu? Sim, é bem mais avançado, né? É mais avançado, porque, imagina, né? A gente aí no primeiro curso intermissivo, recém passando o nariz para fora da água. A gente está muito ainda atribulado, sabe? A gente ainda é muito engolido, tá? Recém melhorando, tem assuntos da paragenética que a gente não consegue ainda alcançar, sabe, na nossa compreensão. Tem assuntos que a gente nem sequer pôde ver no curso intermissivo. Então, eu acho que é uma coisa mais adiante. Não sei se o pessoal... Mas é a tendência, né? É a tendência caminhar para isso, né? Eu ia trazer essa questão. Eu acho que aí é o nível de lucidez com relação a isso, porque essa influência ela já ocorre pelas energias da consciência ressomante, né? Aí essa lucidez talvez ele vá aumentando, tendo ápice no serenão. Eu ia trazer exatamente a questão, não necessariamente a derrogação das leis, a questão que ela trouxe, que você deu o exemplo a partir do serenão. Pensando nisso, conversando com o professor Valdo sobre essa questão da paragenética, ele trouxe bem essa ideia do trabalho, do serviço, e o que diferencia do que é o exemplo que ela trouxe, o que você deu com relação ao serenão, é a lucidez, é a maturidade, é a desenvoltura do que vai fazer em função de ProEx, que aí entra a questão da definição e da lucidez do que a pessoa, junto com os evoluciólogos, ou os evoluciólogos junto com a gente, no sentido de dizer que vai assim, vai para ver essa questão, para ver essa outra, e o serenão para frente, né? É a lucidez da escolha de vir daquela gente, em função do trabalho. Agora, a paragenética, quando ela vai ficando mais forte, quando ela vai sobressaindo a genética... Exatamente. Ela vai polariza mais, ajudando a esse nível. Então, tipo assim, é o que ele até falava, né? Ela engole a genética do pai e da mãe. Tranquilo. Né? Mas ela não, vamos dizer assim, ela não deixa de estar vinculada, porque esse momento é muito crítico, né? O momento ali do processo da concepção, da fecundação, da embriologia, do nascimento, você está muito vulnerável. E a fase de transição, no meu entendimento, Michele, se você concorda, nesse sentido do autoconhecimento, dessa autopesquisa, dessa assunção, dessa possibilidade da paragenética e a autoidentificação. Até quando que você começou, essa lucidez, você começar a direcionar isso cada vez mais nessa maturação do processo da evolução. Por que eu estou assim? Por que eu fiz isso? Por que eu vou para lá? Então, isso é um crescendo de transição, que eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo aqui, né? Esse entendimento e essa assunção da pesquisa e direcionamento de acordo com o foco da especialidade que cada um está vivenciando. Perfeito. Eu penso assim. Você tem razão. Eu acho que é por aí mesmo. Chefe. Oi. Posso perguntar? Pode. Dentro aí das suas pesquisas, né, voltando naquela questão dos tecidos embrionários, daqueles tipos endomorfo, ecto, enfim, você conclui, você está pesquisando, né? Na sua opinião, isso está mais ligado a um processo retrocognitivo ou mais ligado a um processo proexológico? Essa condição da consciência está se apresentando nesses tipos, e até com essas outras questões que você trouxe da marcha, enfim, isso está mais ligado a qual área? Retrocognitiva ou mais proexológica? Retrocognitivo, você fala de retrossomas. Ou é mais uma pesquisa daquilo que ela foi? Isso mas o retrocognitivo eu não entendi bem o que você quer dizer. Você quer dizer assim, é relativo à retrossomas? Ao passado. Ou ele está mais passado a um tipo que vai ser mais adequado para ela viver aqui? Eu acho que tem as duas coisas. É engraçado, né? Hoje de manhã estava revendo as anotações, a gente anota tanta coisa, né? Mas tem hora que parece sobressai. Olha só o que eu estava lendo. Esse é do DAC. Toda meritocracia tem raiz forte na paragenética.
Já parou para pensar nisso? Então, quer dizer, até para a pessoa ter um aporte para poder vir de uma maneira X para ajudar um determinado grupo, até isso tem que ter um certo mérito do passado. Por exemplo, às vezes a pessoa se predispôs a vir nesse grupo para ajudar de alguma forma. Era arriscado, é um processo que ela podia desviar, ela podia errar, aí ela tem às vezes um aporte ali, às vezes um macrosoma menor para atenuar determinados trafares dela, porque vai entrar em contato com aquele grupo de novo, entendeu? Mas eu vejo assim que essa frase dessa condição da meritocracia, isso traz um pouco assim, ó, tem o passado, a pessoa tem rapport, ela tem raiz grande, forte naquilo, mas às vezes ela pode ter um ajuste, uma amenidade para dar conta do serviço. Daquilo que ela vai fazer. Entendeu? Então tem ali um movimento para isso, uma confluência. Ok. Não, tem que ter, não tem assistência sem afinidade, né? Assim. Eu estava pensando assim, o Laurentino, a gente estava trabalhando essa semana, que o Valdo, ele conta que ele antecipava, a pessoa ela ia fazer uma pergunta, ele já sabia que ela ia perguntar aquilo. Aí ele começava a falar coisas para ela antes, para ela qualificar a pergunta dela, e isso, de alguma forma, ia qualificar ela e o grupo e o ambiente no qual ela estava. Né? E assim, isso está me fazendo pensar, a gente tem a questão da dragona, tem mais algumas características que ele traz do soma. E eu queria perguntar para você, se nessas pesquisas que você vem fazendo, se você vem levantando outros aspectos que a gente consiga identificar no soma, que tem a ver com a paragenética, que identifica essa coisa do desenvolvimento parapsíquico, essa condição nossa de estar influenciando cada vez mais, ou está investindo no parapsiquismo e percebendo isso, né? Que nem você trouxe a questão da monarquia, a questão da religião, né? E do parapsiquismo, assim, o que você foi... Eu fui estudar também um pouco sobre isso. O parapsiquismo, ele é uma manifestação bem complexa, né? Ele é um atributo, um conjunto de atributos de manifestação. Tem vários tipos de parapsiquismo. E a gente sabe que tem lá algumas listagens, né, que o Valdo até fez, de manifestações de ectoplastia, né? Então, a gente tem características específicas, sim, de cada uma dessas características. Sabe como eu vejo assim, a questão do parapsiquismo? Eu acho que tem confluência genética, mas não predomina. A pessoa que tem um parapsiquismo manifestante, assim, bem ostensivo, ela tem uma raiz muito antiga também. Então, tem que ver o quê? Tem duas formas de pensar, assim, para começar a conversa. Parapsiquismo com fim em si mesmo é bem difícil, bem raro. Parapsiquismo como meio, talvez seja mais comum, entendeu? Não sei se você entende a diferença. Então, o parapsiquismo como fim é assim, aquelas pessoas que praticavam fenômenos, né? Vamos pensar assim, sacerdotisas, pitonisas, iniciações, teve tudo isso e provavelmente em algum nível nós passamos por isso, mas tinha os alhures, vamos dizer assim, né? O entorno disso, tinha a organização da própria sociedade, ou às vezes o ofício que você fazia que te desenvolvia o parapsiquismo de uma maneira indireta. Então, eu não vejo como estudar o parapsiquismo só focando no parapsiquismo. Então, a primeira pergunta que eu faria é assim, que tipo de parapsiquismo? Qual é a sua característica predominante como que o seu parapsiquismo potencializa? Tem gente que é na escrita. E olha, tem gente que nem percebe, entendeu? Mas na escrita a pessoa entra em estado alterado, ela amplia a visão dela, e ela acha que é tudo ela, e ela acha que todo mundo é assim, mas não é. Então, sabe assim, na escrita. Tem gente que é processo de ectoplastia, tem gente que é cura, tem gente que é efeito físico, sabe? Tem gente que é através da assistência, aquele parapsiquismo impressivo. Então, teria que ver o fenômeno. Eu acho que cada fenômeno merecia um estudo mais aprofundado
para ver assim qual a raiz de desenvolvimento desse tipo de fenômeno. Assim como a gente comentou da religião, né? Então, cada uma vai ter uma linha, vai manifestar uma característica na pessoa. O que eu pesquisei em mim até agora sobre isso? Eu gosto de mexer com energia. Eu gosto, para mim não é problema, eu faço isso tranquilamente. E assim, eu com 8 anos de idade, eu me lembro de fazer um tipo de uma manobra energética. Hoje eu chamo de manobra energética, mas na época para mim todo mundo fazia aquilo, era, sabe assim, era uma coisa do corpo. E eu fazia. E isso me ajudou demais, até eu conhecer conscienciologia, entender um pouco sobre EV. Mas eu vejo que tem gente que tem dificuldade, sabe? Então, assim, a pessoa nunca praticou, né? Não é questão de juízo de valores, né? Mas a pessoa não teve interesse de praticar durante um tempo para ver o que acontece com ela. Eu gosto de me desafiar, eu gosto de ver se eu dou conta de fazer algumas coisas. Quando eu saio do corpo, eu quero testar, eu quero passar minha mão na parede. Então, assim, isso é o meu jeito de funcionar. Na natureza, eu gosto de chegar na natureza e ver que planta que tem aqui. Isso é em toda cidade que eu vou, eu faço isso, entendeu? Tem parque nessa cidade e eu vejo que quando eu estou também numa situação difícil, eu me remeto a esse holopensene, sabe? Então, é uma característica minha e eu vejo que isso tem um processo do passado nisso. Tem uma raiz nisso aí, porque ninguém me ensinou a fazer. Aí eu posso pensar, tá, mesologia, eu pensei nisso também. Minha mãe e minha avó gostavam de natureza. Os meus irmãos, nenhum deles tem dom, aptidão para essa coisa. Então, tem esse vínculo. Elas faziam isso, mas era uma coisa assim, elas faziam porque elas queriam, não ficavam assim, vem cá me ajudar, me forçar, não. Foi algo que eu fui um pouco assim inspirado, mas depois foi por conta, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ver essas coisas, esse tipo de característica. Tem gente que tem as suas características parapsíquicas de clarividência. Então, pensar em que tipo de atividades, né, ela desenvolveu. Os artistas tinham um processo de inspiração, de ficar ali fazendo aquela obra há muito tempo. Aquilo devia dar um estado alterado de consciência na pessoa. O processo da própria religião, da transcendência, né, da pessoa ficar tentando lá uma iluminação, né, que eles vão pensar naqueles mais legítimos, né, que não estavam tão preocupados com o poder, mas eles tinham lá um processo parapsíquico, tinha um processo da cura também, sabe, que é outra coisa também que eu tenho rapport. Então eu vejo isso, a raiz parapsíquica, a pessoa tem que ver qual é a característica forte dela, sabe, por onde que ela desenvolveu. Não sei se ajudou alguma coisa. Não sei se eu posso contribuir, porque a gente, no primeiro momento, né, a gente até tem trocado algumas figurinhas, no processo da compilação, montar o banco de dados, né? Fazer o genograma e depois você ir começando a observar. Então, eu fiz assim, dessa forma, sem avaliar nada, só colocando as informações. Depois eu fui criando algumas categorias de análise, não quero observar isso nesse grupo. Então, eu fui identificando o processo da comunicabilidade, a deficiência da comunicabilidade, o estilo da comunicabilidade, só que eu preguei como parâmetro a tridotação, o processo da intelectualidade, o processo da comunicabilidade e do parapsiquismo. Então, fui verificando que a intelectualidade, onde que o grupo começou a sair da agricultura e começou a estudar. Então, vi exatamente o limite onde foram os últimos filhos dos meus avós. Cada um teve 18, eu teve de 16. Então, os últimos é que começou a estudar. Então, fui vendo as gerações. Então, consegui perceber isso. A questão da dificuldade da comunicabilidade de uma forma geral, até porque eles eram muito introspectivos dentro do processo do trabalho, e do parapsiquismo, que foi aí que a gente começou a investir mais na qualificação desse parapsiquismo, que era um pouco comum, e era o processo mais da cura, da ectoplasmia, toda essa variante, e eu queria mudar essa questão de sair
desse patamar para a intelectualidade, a produção científica. Então, você bota depois do banco de dados, no meu caso, eu pego uma lente e vou avaliar onde que isso está aparecendo e como isso está aparecendo. Isso tem ajudado bastante. Aí foi daí que eu vi o processo da monarquia, do belicismo, e aí essas questões foram ficando bem evidentes a partir de quando e com quem. Então, eu fui montando grupos. Isso aqui é daqui, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. É, porque começa a surgir, né? Vai surgindo e interessante. Para mim, Beth, isso aí é aquilo que o Valdo chamava de pomar genealógico. Exatamente. Não é árvore genealógica, é pomar genealógico. Aí você e começa a ver que as árvores são diferentes. E para o estudo a gente foi vendo, né? O biotério é grande, então dá para você conseguir se ver dentro daquela realidade. E uma coisa que me surgiu aqui bem interessante no debate, né, é a condição da entrada no grupo. Ele sempre trouxe isso para mim pensar. Né? Tá, e daí, o que é que você vai fazer? O que é? Qual é a sua responsabilidade dentro do grupo? E surgiram as ideias para pegar essa ideia e avaliar lá dentro da árvore genealógica, né? Porque eu tenho duas, né? Uma pelo lado do meu pai e pelo lado da minha mãe eu fiz um grupão. E aí eu estou estudando isso dentro dessa realidade. Isso ajuda porque se a gente quiser ver tudo de uma vez, a gente não consegue. Mas se pegar um tema e avaliar, fica mais fácil você puxar. E o caso da Beth é muito interessante, assim, uma hora é bom você apresentar isso, Beth, aqui embaixo, porque ela tem uma pesquisa muito extensa, né, de todo o grupo, e o grupo dela é enorme, né, parece realmente aquelas famílias aristocráticas. Eu comecei o estudo a partir do nome da família, né, depois fui estudar o meu nome, porque que ela colocou meu nome, minha mãe, escolheu, e a parageopolítica, por onde o grupo andou e dentro do Rio Grande do Norte como. E comecei a estudar as regiões, para ver, que aí era o meu foco de entendimento era afinidade. Então, quais são as características do Nordeste, por que esse grupo veio para cá, se as características dele têm umas características bem Idade Média, características da Idade Média. Perfeito. Então, por que esse grupo vem para cá? Excelente. Né? Em função do processo com relação ao Brasil, o Nordeste é o que tem maior número de castelos, para entender o processo da monarquia, né? E porque exatamente do Rio Grande do Norte tem tanto mais do que o Nordeste. Então, e qual é a qualidade? Aí ele dizia sempre, estuda as famílias, estuda as famílias. Então, como era que essas famílias se desenvolviam nessa Idade Média? Porque tem esse grupo aqui. Então, você começa a vir muita informação e você vai arrumando o grupo devagar. É uma pesquisa longa. Sempre porque você não tem condições de imediata de fazer análise, mas você tem condições de ir preenchendo aquilo e avaliando. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes uma conclusão que você tira com essa visão de conjunto que você está tendo, né? Mesmo que essa pesquisa não termina, né, Beth? Vai dessomar fazendo e vai continuar depois. Né? Mas você vai tendo uma visão de conjunto, você já toma decisão a partir daquilo. Exatamente. Aquilo já orienta as suas ações. Né? Você já começa a ver qual é o foco do momento prioritário, que você não pode deixar de fazer. Exatamente. Você nem pode deixar de fazer, mas te ajuda a dar o passo seguinte. Você não quer ficar dentro daquele processo na mesmice, porque você tem informação. Se você não tem informação, é um pouco de ignorância você se manter. Sim. Mas você tendo a informação, você precisa agir. Se o olhar é o processo da evolução e do entendimento do acerto de grupo, né? Pegar esse gancho aí, que é bem didático do ponto de vista metodológico, né? Que a gente está bem, eu vejo que a gente está bem na transição de começar a manifestar para a genética, alguma coisa, mas na prática, se a gente pegar o nosso histórico, é genética e mesologia, então a gente tem muito disso. Agora que é curso que você estava falando, né, que o Pedro colocou também, é curso intermissível recente. Então, a gente vai encontrar muita evidência do que é a nossa manifestação mesmo, até de paragenética, pegando assim, grupo e mesologia. Porque, a rigor, durante muito tempo, genética e paragenética eram praticamente, né, são co-irmãs. Um vem, os animais mesmo, vem de um nível, passa para o outro, mas sempre uma coisa reforçando a outra. Aí vem consciência. Então, todas as fases humanas, a gente vem muito animal e vem muito repetindo genética. Então, genética, paragenética, uma reforçando a outra.
Até que agora que a gente começa a ver, cheirar alguma coisa diferente. A gente está farejando o que é. Né? Alguma coisa de lucidez, está tendo lampejo, essa coisa toda, extrapolacionismo e tal. E esse nível de conscientização é que vai te dando uma certeza íntima da mudança, né, do processo da Recim. Nesse mesmo banco de dados, quando ele foi trazendo essa ideia, eu vi exatamente aonde, na análise, né, até a adultidade, já mais ou menos, é bem diferenciado do grupo. Com o casamento, entro no porão, que foi diferente. Então, aí houve o processo de negação, entrando na mesologia para ser igual. Aí depois cai a ficha, correção uma das meninas, muda tudo de novo. Então, volto para concentrar no grupo, no prumo. Sim. E daí as coisas começaram a pegar mais outro ritmo. Mas é muito claro esse percurso que a gente, no meu caso, ocorreu. E esse levantamento vai deixando você cada vez ajustada no prumo da bússola. Sim. E isso é interessante porque nessa análise é que eu fui começar a entender no primeiro SCP-2 de Natal. Eu estava no campo, foi bem interessante todo o histórico, mas o que mais me chamou a atenção é que eu me vejo fora do corpo e um aparador mostra uma bússola, do tamanho do pé direito do hotel. E aquilo era muito interessante, porque a bússola ia entrando no ritmo, como se estivesse entrando no prumo, né? Como dizer assim, olha, precisa entrar no prumo. E foi exatamente na fase que estava fazendo esse ajuste. E é bem interessante, porque tem as extrapolações que ajudam a gente a ir para o prumo. Não, é bem interessante essas análises, né? Você quer perguntar? Vou. Então, Michele, estou começando agora com essa pesquisa sobre paragenética. Agora, uma coisa que talvez que ajude, né, todo mundo nesse sentido para vocês que já têm mais experiência nessa pesquisa, o que vocês já observaram no roteiro, assim, para quem está iniciando, que quer iniciar essa pesquisa? Tem algum roteirozinho básico que a gente possa iniciar? Porque acontece que eu observo que são muitas informações. Muitos caminhos que a gente pode seguir, entendeu? Tem algum roteirozinho para iniciar, básico para isso? Tem. Na verdade, assim, eu tenho um roteirozinho de 100 perguntas, né? Mais ou menos assim, a gente começa com uma autoconsciência somática, né? Primeiro ponto, acho que é esse, que está mais perto de você observar tudo que você tem, suas características, como você tem alguma doença, você tem alguma facilidade ou alguma coisa que destaca na sua saúde física, cor da pele, marcas de nascença, né? Estou te dando só alguns exemplos. Do ponto de vista das energias, como você expressa suas energias, como que é sua soltura energética, qual o seu chakra predominante, qual o chakra mais embotado, tem algum distúrbio, entendeu? Energético. Do ponto de vista do psicossoma, emoção predominante, qual é a sua emoção predominante? Né? Raiva, medo, tristeza, alegria, enfim, tem várias outras que derivam, mas essas que eu saiba são as primárias. Você tem algum sonho recorrente, algum nódulo mnemônico, alguma questão que te perturba, entendeu? Porque essas questões, para a gente primeiro se ver, primeiro se conhecer. Do ponto de vista do mental soma, como que é a sua qualidade do seu processo de ideias, né? Você tem taquipsiquismo, você tem bradipsiquismo, você tem uma tendência de ter uma ortopensenidade, que mais? Me ajudem aí. Tem uma série de itens, né, que a pessoa pode... Como é o seu processo assim, de escrita? Você tem facilidade, entendeu? De comunicação? Você tem algum problema para se comunicar? Você tem falha, voz? Você pode ir assim, aprofundando, entrando no detalhismo de cada um desses veículos de manifestação. Estou te dando assim, só um en passant para início, né, da pessoa começar a se conhecer. Mas o primeiro ponto é realmente o som.
Eu concordo. Você vai poder pegar por qualquer variável, né? A Beth comentou do nome, ela começou pelo nome, e é importante alguma coisa que te motive. Eu fiz um verbete chamado justamente Autopesquisa para a Genética, que tem 100 questões que você pode pegar por qualquer uma dali também, que é muito o que a Michelle está comentando, né? Mas uma coisa que acho que vale a pena lembrar, que a Michelle comentou, é o genograma. Por quê? Para aproveitar o povo que ainda está vivo da sua família. Então, nessa pesquisa, você tem que entrevistar tios, pais, né, avós, quem ainda esteja, para você ir compondo, para saber como era o temperamento daquelas pessoas da sua família que viveram antes, né, os antepassados. Então, o que eles tinham, morreram de quê, a doença, o temperamento, as profissões. E com essa esse primeiro mapa, assim, aí já, como a Michelle comentou, já dá muita ideia para você ver os encaminhamentos. Então, você aí compara com você é fruto daquilo, querendo ou não, o que tem muito diferente, o que tem muito igual. Aí depois vai para o seu corpo, compara com os irmãos. Então, o caminho da pesquisa, ele é muito individual. Existe um mapa que a gente pode, né, traçar, e aos pouquinhos a pessoa vai preenchendo. Então, essas 100 variáveis, o curso que a Michelle deu, né, que a gente estava lá também, tem 100 perguntas, isso também ajuda a pessoa. E aí ela vai amarrando e vendo quais são os núcleos, né, os holopensenes que ela está inserida, às vezes, sem ter noção. A minha família, quando eu vi que tinha muita coisa de aeronáutica, e por mim, eu nunca, né, não tem nada a ver com isso a priori, mas você, quando coloca lá e dá aquela coisa muito forte, você começa a encontrar a aeronáutica na sua vida, no meu caso, né? Então, te ajuda a você ver que você faz parte daquele grupo e te inserir no passado, às vezes, em contexto que você não se colocaria. Mas aquela realidade grupocármica, ela está te mostrando que é daquele jeito, não de outro. Então, assim, eu começaria pelo genograma, pela árvore genealógica, o mais detalhada possível. E a gente até quer dar cursos específicos sobre o genograma para ajudar a entender e depois amarrar essas variáveis, né? Eu acho que isso aí ajudaria. É muito bom. Sabe que uma coisa que o Pedro falou, o que é a sua motivação, né? Então, cada pessoa pode ter uma motivação diferente. Então, por exemplo, tem gente que nos procura lá na assessoria, a pessoa está pesquisando uma personalidade do passado e ela quer ver se ela expressa hoje elementos que ela pode, na paragenética dela, que ela pode remeter àquela vida. Então, tem isso também. Tem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu quero começar a pesquisar o meu passado, eu quero saber para onde eu aponto a minha seta, que grupo, que perfil. Aí a gente vai ajudar a pessoa a ver o que ela tem de expressão hoje, que certamente alguma coisa no passado tem o que especificamente, que papel, que grupo do passado. Tem gente que tem dúvidas em relação a alguma questão física, né? Uma questão física mesmo. Minha família tem uma doença crônica, tem um negócio que manifesta isso. Isso tem a ver com o meu passado? O que eu tenho que ver com isso? Que tipo de enrosco é esse, entendeu? Então, depende muito disso também, sabe? Para que você quer fazer? Tem gente que vai querer fazer para poder ajustar mais as coisas atuais, o PROEX atual, né? Para onde eu direciono meus esforços, para onde que eu coloco minhas energias, principalmente, né? Isso é bem importante que você está trazendo, Michelle, porque foi uma coisa que me veio de imediato. Para quê? Por quê? E o que você vai fazer com isso? E foi um insight que veio para mim, e logo em seguida, numa conversa com o professor Roda, ele fez a mesma pergunta, você vai fazer o quê com isso? Aí eu tomei um banho de energia e vi assim. E uma dica também que ele trouxe é da responsabilidade com relação ao grupo, né? Porque dentro do grupo, que o verbete de localização me ajudou bastante a entender isso. A responsabilidade de estar com o grupo e por que está dentro do grupo. Mas não é pelo grupo. O resultado vai refletir no grupo, mas é a questão intraconsciencial da qualificação dessa personalidade, hoje, né? Dentro desse sentido. Uma outra coisa que foi em cima do que o Pedro trouxe, que eu estava pensando de trazer, era... Hoje tem N ferramentas, tem as 100 perguntas, tem o verbete, mas aí, da medida que você vai começando alguma coisa, com a sua intenção, qual é a intenção real, começa a vir site de amparador do grupo.
Aí você vai ajustando para o seu caso qual é a necessidade bem específica de trazer a pesquisa. Isso que vai dar a motivação. E para manter o equilíbrio, você tem que ver o que te incomoda. O que é que me incomoda em termos de tema, de relacionamento, de pessoas, por quê? E aí você bota já como alerta. Incomoda isso, mas para que está ajudando a você, a intencionalidade, a não entrar naquele bolsão, mas estudar o bolsão. E isso é muito gratificante. Porque você tem a motivação de buscar e tem o link que você vai manter o equilíbrio da assistência. Então, porque não é só por quê, para quê, né? Saber a paragenética tem um objetivo bem específico. Qual é o seu objetivo? Que aí vem a característica, né, de cada um. Isso é importantíssimo. Só para fechar, onde é que está disponível essas 100 perguntas? Então, a gente faz, ela é uma ferramenta que a gente usa numa assessoria interna que a gente faz, entendeu? Nesse tema de paragenética. Mas essa parte, esse verbete do Pedro lá, tem um outro também chamado autoanamnese consciencial, também tem muita ideia. Mas, assim, inevitavelmente, eu sugiro que a pessoa tenha algum feedback, entendeu? Que a pessoa tenha alguma ajuda, né? Porque a gente, que é aquele negócio, né? Se fosse fácil, todo mundo veria, todo mundo olharia no espelho e concluiria, né? Porque, na verdade, a gente não vai ver nada que não expressa na tua manifestação, nas tuas energias, no teu rosto, às vezes está na cara da pessoa. E a gente tem dificuldade de ver, né? De enxergar. Michele, estava pensando aqui, na tua pesquisa, você vê a paragenética como algo mais fixo ou variável? Eu faço assim de pergunta, assim, né? Porque a gente pode pensar na paragenética como um somatório das várias genéticas de várias retrovidas, né? E a depender do tipo de atividade que a gente apresenta atualmente, algum tipo de tendência ela pode ser reforçada. Claro. Eu estava pensando, por exemplo, na Renata, né? Quando ela começa a estudar japonês, ela começa a se comportar mais como japonesa. Sim. Agora, quando a gente estava estudando para a noite de gala, né? E estava pensando em Europa, alguma coisa assim, ela começava a se comportar mais como francesa, né? Então, eu estava pensando, até que ponto a paragenética ela não tem relação com a memória ou com a evocação que a gente faz? A síntese é a memória. Então, é a memória. Então, a gente poderia entender que ela é variável, a paragenética. Não é variável, mas eu fico pensando assim, como um monte de arquivos, né? A gente não sabe como que ela se organiza, né? Evidentemente, no paracérebro, mas pensa num monte de arquivos que você está com alguns no seu desktop trabalhando, entendeu? Na área de trabalho, ativos. Então, vamos supor, você está num determinado bolsão que você está pesquisando um determinado tema e você está evocando aquele assunto. A tendência é você recordar, você interagir, você lembrar, você trazer trejeitos, você evidenciar aquilo que você tem daquilo. Então, é como se fosse a operação do momento é aquela, entendeu? É que nem a gente pode pensar assim nos nossos, nas nossas personalidades ou nas nossas formas de atuação no nosso dia a dia. Né? Você está dando uma aula, você está ali com o boné de professor, você tem um determinado tipo de atuação. Você está atendendo uma criança, você muda. Você viajou, está de férias, você também tem outras características que se manifestam. A questão que eu acho que vai melhorando é o tipo assim, a inteligência evolutiva, entendeu? Do contexto, da aplicação daquele tipo de traços. Ou então você está numa assistência, no extrafísico, você recorre a um grupo de traços, de características que fazem rapport e que te facilitam aquele approach. A gente pode pensar nisso até como uma técnica para você melhor se manifestar, depender da situação. Exatamente. Então, imagina, para a intermissiologia, né, a gente está aqui tentando fazer esse download, porque a hora que chegar no extrafísico, que a gente for atender aquela pessoa querida, mas que tem muito problema, né? Então, é uma pessoa que tem afinidade com você, mas que a pessoa está muito doente, você precisa ter rapport, trazer elementos, entendeu? Você vai precisar recorrer à paragenética que você tem de contexto com aquela pessoa para poder fazer uma assistência mais qualificada, né?
E aquilo é assim, é você vivenciar aquilo mesmo, se trazer aquilo, vivenciar. Por isso que esses eventos que a gente faz, né, mnemônicos, esses eventos de época, nos exercitam essa habilidade, porque você vai lá, coloca um determinado figurino, né? A gente estava até pensando, né? Seria legal se a pessoa pudesse fazer alguma atuação, né? Alguma coisa, porque aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz um negócio daquele personagem, entendeu? Daquele contexto, daquela época. Imagina, você se torna aquilo, né? Por algum momento você se torna aquilo. Queria lembrar só que o genética e paragenética, ambos são memória, né? A genética também é memória. Sim. Então, o DNA é essencialmente um arcabouço ali de memórias. Agora, o que é que dispara um ou outro, como é que é a relação entre eles, isso a gente acho que vai ter que pesquisar bastante aí, né? Então, descobrir como é que ocorre isso aí, o que é que desencadeia, evocação, entre emoção, comportamento, aí entra, mas tudo tem aquele banco ali de dados. Agora, o fator desencadeante que, né, faz um ou outro expressar mais forte, aí que a gente está tentando tomar autoconsciência disso. Que aí é onde entra a questão da inteligência, né, do uso que você faz daquilo, né? Você tirar partido daquilo ou não. Que às vezes também lembrar por lembrar, né, aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que até complica mais para a pessoa, né, ter a memória. Tem até um artigo aqui que eu trouxe, não deu tempo de mostrar nada, vamos ver se depois dá no finalzinho. É um artigo que fala sobre marcas de nascença, né? Eles estudaram várias pessoas. É bem conhecida essa pesquisa. Se vocês olharem na internet, acham esse artigo facilmente, que são as marcas de nascença correspondente a feridas, machucados de pessoas que morreram, né? E com essas feridas, né? E é bem interessante, porque eles têm um núcleo de estudos lá na Universidade da Virgínia sobre isso. Então, a criança, ela nasce, ela passa alguns anos, ela começa a lembrar, recordar da vida passada dela e ela tem a memória da dessoma traumática. E ela vem com a marca, né? Então, tem criança que nasce faltando a orelha, em função, e ela relata que foi em função de uma dessoma, né? Que ela tomou um tiro e afetou essa parte aqui. E dá um monte de problema, né? Eles não falam nisso no artigo, porque eles estão interessados em pegar o relato da criança e eles conseguem, porque geralmente é coisa com intervalo de tipo 20 anos, média 8 a 20 anos, sabe? Então, é intervalo recente de ressoma, e eles conseguem mapear a personalidade da vida anterior. E é muito comum entre essas crianças elas ficarem querendo voltar para a família, entendeu? Então, eles estão querendo voltar, eles falam, minha casa não é aqui. Então, dá um problemão, né? Você vê que a memória pela memória, sem a inteligência evolutiva, sem a função daquela memória, ela às vezes dá problema. Por isso que a gente esquece na prática, né? Então, o mecanismo, né, nos colocou nessa situação. Oi. Essas marcas, né, para elas, né, passarem de uma vida para outra, ela é marcante, um processo marcante. Deve ter uma finalidade maior. O que você falaria para quem tem uma marca, a importância dela pesquisar aquilo? Como é que você vê isso aí? Eu não sei se tem uma importância maior. Eu acho que tem mais a questão da causa e efeito, entendeu? Então, se a gente pensar que tudo que a gente viveu está marcado de alguma maneira na gente, seja coisas traumáticas, seja coisas positivas, entendeu? Trafores, inclusive, é uma consequência. Tudo indica que a parafisiologia funciona assim. Quando a pessoa tem uma marca bem evidente de nascimento e tudo, e ela tá aqui como a gente, estamos aqui interessados em entender mais sobre essa questão, vale a pena ela estudar mais sobre essa marca, entendeu? Só que tudo deve também, a pessoa tem que modelar, ou não é modelar a palavra, pensar sobre a intenção dela de saber daquela marca, porque às vezes vai trazer informações
complexas, né? Você vai descobrir que a pessoa que está do seu lado te causou um problema. E se isso acontecer, como é que você vai lidar com isso? Então, essa derivação, a gente tem que pensar nela. Porque quando você está num processo de assistência, não tem problema. Eu vejo que assim, a gente tem que caminhar para ser cada vez mais autêntico, para a gente ter mais visão de quem nós somos de verdade, entendeu? Para a gente ter mais autoconsciência, mais lucidez. Mas isso tem que andar, sim, com a maturidade, né? Tem que andar, sim, com a nossa facilidade, com a nossa habilidade de perdoar as pessoas, entendeu? Que não é algo fácil. Dentro disso, eu estou pesquisando uma determinada personalidade e eu tenho uma marca, parece como se tivesse tomado um tiro, né? E essa personalidade que eu estou pesquisando, eu descobri que ela tomou um tiro. Só que eu não consigo saber na história onde é que a personalidade tomou um tiro, só tem essa referência aí. Mas aquilo poderia ser um dos pontos, entre muitos outros, claro, mas aquilo poderia ser um ponto importante no processo de pesquisa nesse sentido, entende? Tem outras pessoas que também já identificaram marcas correspondentes à mesma personalidade que ela estuda do passado. E isso é como você falou, é um ponto incomum, mas não é, vamos dizer assim, eu não colocaria um peso... Não é o ponto definidor. Não é um peso maior do que o temperamento, entendeu? O temperamento ganha disparado do que a marca, sabe? Mas, claro, imagina, você ter uma marca, você ter e principalmente assim, uma marca que de repente te faz essa confluência, né? Porque às vezes a gente na pesquisa retrocognitiva, como diz o Roberto, tem várias fases, né? Tem a fase que você nega, tem a fase que você se identifica, né? Várias fases. O livro dele conta bem isso. E às vezes nessa fase de negação, eu vejo que quando a gente descobre uma marca, a gente fica meio balançado, assim, poxa, mas agora não tem muito jeito, vou ter que estudar essa personalidade mesmo, né? Então, acho que foi mais ou menos assim. Tipo isso. Então, assim, às vezes as pessoas veem que ela corrobora, né? Ela dá para você um endosso na pesquisa, né? Eu vejo como isso. Não sei. Necessariamente seria da última vida ou pode ser de vidas mais antigas? Pode ser de vidas antigas. Pode ser de vidas bem antigas. Tem uma coisa que o Valdo falava que é assim, ó, a melhor coisa que tem é um psicossoma marcado, né? Assim, esmerilado, vamos dizer assim, né? Porque você vai lapidando, você vai tendo experiência, aquilo vai ficando ali, cicatriz. O ideal é que essas cicatrizes sejam cicatrizes sem queloide, né? Sem muito problema. Mas a gente sabe que tá tudo acumulado, tá tudo marcado. A gente não tem o psicossoma bonitinho, né? Todo certinho, assim, tem as suas questões. Então, tem coisa que às vezes a pessoa pode trazer de muitos milênios, talvez, né? Que a marca ela é similar em outros membros da família, né? Aí a gente já poderia atribuir, quem sabe, a genética. Exatamente. Né? Ou algum tipo de, sei lá, algum estigma ou alguma dessoma ali parecida daquele grupo. A questão é assim, quando você tem um problema ou uma questão de paragenética, o ideal é você começar a fazer alguma pergunta, né? Algum levantamento de questões, de possibilidades para explicar aquela questão. Né? Será que isso tem a ver com isso? Será que isso tem a ver com aquela pessoa? Será que tem a ver com aquela experiência assim, assado? Você vai levantando as questões e deixa os fatos te orientarem, né? É bom não parar a pesquisa. Continua lendo, continua pesquisando. Eu uso muito isso. E aí você aguardar. Mas não esquecer, né? Não perder aquilo, deixar aquele arquivo ali suspenso, né? Porque aí você, às vezes, tem coisas que você pega e junta umas 3 coisas.
uma das técnicas que mais funciona na questão da metodologia que a gente utiliza na pesquisa da paragenética é o questionário, esse levantamento geral que a gente comentou. O olhar, você precisa treinar o olhar e também utilizar outras pessoas para te olharem. Isso é essencial. E a técnica da dissociação, que leva para a associação de ideias. Então, você associa uma coisa com outra. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de falar em determinada condição e ela pode associar isso a um processo mental somático dela. É mais fluido, é mais preso, ou questão da intencionalidade, como é a intencionalidade dela quando acontece aquele problema da voz. Você começa a fazer associações de ideias e juntar uma coisa com outra. E aí você tem os desdobramentos, enfim, Você vai, a partir disso, seguindo a orientação dos fatos da pesquisa. Quando você vê, você consegue juntar lá meia dúzia de coisas, 10 coisas, que te levam mais em direção à sua raiz paragenética mais profunda. Beleza? Gente, acabou. Muito obrigada pela presença de todos. Eu queria dizer que semana que vem o tema da tertúlia matinal será Perfilologia Nosográfica do Nazismo, pesquisador Ivo Valente, da OIC. Muito obrigada, gente. Valeu.